Mais um jogaço aqui, taticamente falando, entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians que nos últimos 20 confrontos aí tava um freguês absurdo do Palmeiras. Ou perdia ou empatava. Hoje o time se superou. E a gente vai falar de muita coisa hoje, a gente vai dividir nos dois tempos nesse pós-jogo, como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo, falar um pouco dos jogadores individualmente e também falar um pouquinho da arbitragem que foi tão comentada e que gerou uma polêmica no pré-jogo depois daquele jogo do Palmeiras e do São Paulo. É bem verdade que o Corinthians agora vai para Itaquera com uma vantagem bem grande. Na minha opinião, ficaria uns 70-30 para o Corinthians, porque o time esse ano em casa não perdeu jogos, está muito bem, e no Campeonato Paulista inteiro só perdeu para o São Paulo no Morumbi, naquele segundo tempo terrível que a equipe fez. Já o Palmeiras vai ter um desafio muito grande, que apesar do seu time bilionário, principalmente no ataque, que é um time que rende bem, a gente vê que o desafogo é sempre com o Estevão na direita, o que pode ser um fator bem prejudicial, sendo que é a única válvula de escape. O Estevão é um cara quase impossível de marcar, mas taticamente você consegue se proteger de jogadores assim, até que ele arruma uma jogada genial e tira aquele coelho da cartola, como muitas vezes ele fez nesse jogo, é que acabou não convertendo em gols. Falando um pouquinho das estatísticas do jogo, pra gente ver que não são só números que decidem uma partida, porque na estatística que interessa, o Corinthians saiu com 1-0 do Allianz Parque. Mas vamos aos números. Se a gente pegar em finalizações, foram 22 chutes do Palmeiras contra 3 do Corinthians, sendo que 8 do Palmeiras foram no gol e o Corinthians só foi o gol mesmo, uma só. Só que é muito bom a gente pensar nisso, porque quem viu o jogo, a gente vê que na verdade de chance claríssima de gol, o Palmeiras só teve uma numa defesaça do Hugo Neneca, que foi aquela escapada do Vitor Roque que ele ganhou no corpo numa jogada ensaiada do Palmeiras, e a gente viu que ele foi quase para dentro do gol, o Hugo deu um belo desvio e a jogada foi escanteio. Então realmente não foram tantas jogadas agudas do Palmeiras. O que a gente viu bastante foi sempre aquela jogada, vira o jogo para a direita, o Estevão corta para o meio e bate para o gol, mas nenhum chute saiu daquela maneira ali como a gente está acostumado, no ângulo muito forte. Teve uma das jogadas que o quase falhou, que foi escanteio, que a gente viu bastante, a gente já vai entrar nesse número de escanteio, mas a gente teve muita finalização por cima do gol sem perigo nenhum, então é uma estatística que eu diria um pouco mentirosa, tá? Quando a gente vai para a posse de bola, a gente tem que dividir. No primeiro tempo, depois dos 15 minutos, o Corinthians foi superior nesse quesito. Ficou quase com 60% de posse de bola. Mas quando a gente vê o jogo como um todo, principalmente depois ali dos 10 do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu fazer 57% e o Corinthians 43%. Troca de passes foi bem parelho, mas não foi muito alta, porque foi um jogo brigado, muita falta, ligação direta, 404, 330. E aí a gente tem um número curioso aqui, que são os números de escanteio. 14 para o Palmeiras e 3 para o Corinthians. E esse é um ponto positivo do jogo do Ramon Dias hoje como técnico, né? Porque o Corinthians estava tomando muito gol de bola aérea e ele ali com o Gustavo Henrique, até com o Félix Torres, um time mais alto, conseguiu praticamente anular essa jogada do Palmeiras. Continuando nas estatísticas, né, pessoal? Agora uma alfinetada no senhor Memphis Depay. Porque quando a gente olha os números puros dele, pô, ele já tem 10 gols com a camisa do Corinthians, agora acho que é a 11ª ou 12ª assistência. Mas quando a gente vê o jogo, o que o Memphis fez ali? Ele, na verdade, errou. Aí o time do Palmeiras bateu cabeça, a bola sobrou pra ele, ele deu um passe óbvio que era o único jogador livre, que era o Yuri Alberto em progressão. Só que o Yuri Alberto vai lá, faz toda a jogada, contorna e bate no contrapé do Everton, que no nível desse goleiro deveria ser defensável, mas não dá pra também, castigar o Everton, não. Eu acho que foi um mais mérito do Yuri do que fora do Everton, mas é sempre bom repetir que goleiros como o Everton não podem tomar gols assim, ainda mais em jogos decisivos. Eu falo isso porque o Memphis, para quem tá ganhando muito e tem vários bônus por título, gols, não pode ser isso e ele deve ter algum contrato que ele não pode sair do jogo. O Ramon Dias nunca tira ele. Naquele momento que o Ramon Dias fez a substituição, na minha visão correta, para fechar mais o meio de campo, deixar o time mais alto, ainda mais tá tomando bola aérea, beleza colocar o Charles, não tem muita opção mesmo o Corinthians. Mas você tira o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não pediu para sair. O único jogador que pediu para sair foi o Martins no intervalo que estava sentindo. O Yuri Alberto e o Romero, que são jogadores operários. Atacam bem, defendem, recompõem, faz jogada. Ele tirou e o Mendes foi lá. Ficou ali o Corinthians todo o segundo tempo e em certo momento fica com um a menos. E isso é um absurdo, tem que ser cobrado sim, mas é bem verdade que hoje na tática o Corinthians prevaleceu. O Abel até podia ter um plano, mas esse plano ele desandou ao longo do jogo quando ele coloca ali
4 atacantes, depois o Felipe Anderson, um time ali meio sem química mesmo, não conseguia jogar e realmente ficou devendo aí para a torcida alviverde, que lotou mais uma vez o Allianz Parque. E para fechar nosso pós-jogo, falar um pouquinho da arbitragem, esse vai ser bem curto porque não teve lance polêmico. Muita gente falando assim, não, mas o Thales Magno tinha que ter sido expulso com o segundo amarelo. Pelo amor de Deus, gente, é futebol. Esporte de contato, a gente viu. Ele tava indo em progressão pra bola, abriu o braço e nem tocou direito de jogador do Palmeiras, que valorizou o lance. O resto, os cartões amarelos, o Klaus manteve o critério para ambos os times e para mim fez uma arbitragem correta, então não tem polêmica. E você aí que tá do outro lado, não deixe de se inscrever, compartilhar e segue a gente no Instagram, que a gente também dá palpite em todos os jogos. Muito obrigado. @FoxFootball. Valeu!